Bem, meus amados irmãos, boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor continue nos abençoando neste culto que estamos prestando a Ele. E eu convido a amada igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, livro do general Josué, capítulo de número 3 e capítulo de número 4. Vamos ler apenas dois versículos. Capítulo 3, versículo de número 5 e capítulo 4, versículo 24. O último versículo do capítulo 4. E o versículo 5 do capítulo 3. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 4:24. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Que o Senhor nos abençoe com a porção lida da sua santa e gloriosa palavra. Amém. Podeis sentar, amados. Meus amados irmãos, a nossa vida está muito relacionada a duas palavrinhas: espera e esperar. Sempre estamos esperando por algo na nossa vida. Estaremos sempre esperando por algo. Que seja com antecipação, que seja com expectativa. Muitas vezes, dependendo do grau da espera, que seja com ansiedade. Eu vou dar alguns exemplos para que possamos entender melhor. Por exemplo, o nascimento de uma criança é um momento de muita expectativa na nossa vida, sobretudo na vida do casal, dos pais, um momento de muita preparação, muita antecipação. Os pais ficam sonhando com a fisionomia daquela criança que vai nascer, já fica sonhando com o seu futuro, o que é que ele vai ser, fica fazendo a preparação, comprando ali os objetos, o enxoval, tanto sonho, tanta expectativa, tanta antecipação, o nascimento de uma criança que é uma coisa maravilhosa, e fica aquela espera, são 9 meses de espera, muitas vezes é muito mais tempo quando começa a se programar alguns anos antes, é assim que funciona nos dias de hoje. Então é uma expectativa muito grande, é uma espera muito boa, na verdade. Quando essa criança nasce, aí vem outras esperas, outras expectativas. A criança nascer com saúde, é o primeiro dia, vai levar à escola, é aquela ansiedade, tanto dos pais como da própria criança. Essa criança vai se desenvolvendo, você espera, sobretudo como cristãos, que ela cresça no caminho do Senhor, que ela seja bem sucedida nos seus estudos. Aí vem ali um vestibular, aquela ansiedade, aquela antecipação, aquela preparação, aquele estudo para ser aprovado no vestibular. Vem o primeiro concurso, vem o primeiro emprego. Tudo isso gera uma espera na nossa vida. Dá muito trabalho, tem muito trabalho. Eu sou pai de jovens e sei a trajetória de uma criança até a sua juventude, até se formar. É muito trabalho, é muita expectativa, mas tem momentos agradáveis. Na verdade, todos os momentos praticamente são agradáveis na criação do filho, até chegar àquela expectativa do casamento. O jovem começa a se relacionar, namorar, noivar, se casar, é outra espera. Aí já passa a espera dos noivos, dos pais, da família também que acompanha, aquela expectativa. E sempre a nossa vida está relacionada à espera, a esperar. Agora, imagine você, o povo de Israel, esperar 40 anos para entrar na terra prometida. Não foi um mar de rosas, como falamos da nossa espera, a nossa vida cotidiana. Não foi um mar de rosa. 40 anos de muita dificuldade. Teve momentos agradáveis, é claro, porque estava sempre com a presença do Senhor, o Senhor sempre estava na frente daquele povo. Muitos momentos bons, mas a maioria dos momentos foram de muita dificuldade. Por quê? Esse povo tinha passado 430 anos escravizado no Egito.
muita dificuldade, muito sofrimento. Parecia até que Deus tinha esquecido do seu povo, 430 anos. Mas Deus nunca perdeu o controle do povo. É tanto que Ele resgatou do jugo de um homem, do faraó, de uma nação, na nação do Egito, e trouxe para o seu total controle. Não que o Senhor nunca tenha perdido o controle do seu povo, Ele sempre esteve, está e estará sempre no controle do seu povo, hoje da sua igreja. Mas o Senhor resgatou aquele povo do jugo de Faraó, trouxe para as suas santas mãos. Aí veio aquela trajetória no deserto, 40 anos de dificuldade, não faltou o maná, não faltou a água, Deus sempre providenciou o mantimento, aliviou o sol, aliviou a friagem de madrugada, a frieza, mas com muita dificuldade. Aquele povo também passou fome, passou sede, passou frio, calor no deserto. Esse povo já havia também passado uma experiência parecida com essa experiência que está aqui em Josué capítulo 3, que aqui trata da travessia do Rio Jordão, capítulo 3, capítulo 4. Esse povo já havia passado uma experiência atrás com os mais velhos, a maioria já que tinha morrido, com Moisés, na travessia do Mar Vermelho. E foi uma dificuldade muito grande até chegar aqui à terra prometida, até chegar à margem do Rio Jordão, para atravessar o Rio Jordão e entrar na Palestina, na terra de Canaã, na terra prometida. E antes de entrar na terra prometida, em Canaã, esse povo tinha que ter uma preparação. Ninguém atravessa o rio da vida sem uma preparação. Haveria ali uma grande mudança, deixar o deserto e entrar numa terra santa, numa terra abençoada, em uma terra prometida. A igreja também participa hoje de uma travessia, a travessia desse mundo mau, adulto e perverso. E louvado seja Deus, Ele tem nos preparado todos os dias com a sua palavra para fazermos essa travessia, para um dia estarmos na glória, na nova Canaã, na cidade celestial. E assim esse povo chegou aqui na margem do Rio Jordão. Vamos tratar desse texto, vamos mergulhar aqui nesse texto, e o tema que queremos tratar é Deus na travessia do seu povo. Deus na travessia do seu povo. O primeiro ponto que iremos tratar é a direção de Deus. A direção de Deus, com o objetivo, irmãos, de cada vez mais nos prepararmos para essa travessia, para essa vida maravilhosa de cristãos que Deus nos deu, de trabalharmos dia após dia, nos santificarmos, como falou Josué, para atravessar, juntamente com o grande líder, com o nosso grande general hoje, que é Cristo Jesus Todo-Poderoso. Vamos observar aqui entre o versículo 1 ao versículo 4, do capítulo 3 de Josué, Deus na travessia do seu povo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Meus amados irmãos, como eu falei na parte introdutória, teria que ter uma preparação, e foram 3 dias de preparação. E eu me alegrei logo, estudando, lendo esses primeiros versículos, sobretudo aqui no versículo de número 2, quando a palavra de Deus diz: sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Deus dá um ofício aqui aos oficiais, que coisa boa. Eu, como oficial, certamente os irmãos oficiais se alegram observando um texto desse, porque no versículo 3 ele diz: ordenaram ao povo quem? Os oficiais,
ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. O Senhor dá um ofício aqui aos oficiais: induzir, incentivar, preparar o povo para seguir o Senhor. Será que existe uma coisa mais maravilhosa na nossa vida? Ser um seguidor do Senhor, ser um seguidor de Cristo Jesus. Então, esse é um ofício que me alegra fazer, sim, sobretudo quando falamos da palavra de Deus, que ela é um seguimento para que possamos alcançar esse reino celestial tão maravilhoso, que almejamos tanto a cada dia. E o Senhor dá esse ofício aos oficiais, mas antes Ele mostra que precisa seguir a arca da aliança. A arca era um baú revestido de ouro, um baú medindo 120 centímetros, 60 por 60, que carregava ali a lei do Senhor, simbolizava o Evangelho, carregava a lei do Senhor, onde todos irão ser julgados perante a lei, conforme está lá em Romanos. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 2, do versículo 12 a 16, todos serão julgados perante a lei. Ela transportava o Evangelho, a lei do Senhor, mas não era só um simbolismo, como falamos, uma arca de madeira revestida a ouro, tinha também a tampa do propiciatório, aspergida com o sangue do Cordeiro, que está em Hebreus, capítulo número 9, mas ali estava realmente a presença do Senhor. A presença do Senhor estava estabelecida naquela arca. Não era só um simbolismo, não era só um caixote, um caixão de madeira, era a presença do Senhor. Veja no capítulo 4, versículo de número 11, o que é que diz? Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. A arca do Senhor, aqui já não fala mais a arca da aliança, é a arca do Senhor, porque era a presença do Senhor, na verdade, que estava estabelecida naquela arca, aquela arca que sempre estava à frente do seu povo, porque Deus é o cabeça da igreja, Deus sempre está na nossa frente, no nosso centro, Ele é a centralidade das nossas vidas. Mas aquela arca também era levada para as batalhas, porque quando o Senhor não ia com aquele povo perdia as batalhas, sempre estava nas batalhas a arca do Senhor. Não era um simbolismo. A arca representa o governo ético de Deus e o relacionamento de aliança de Deus com o povo, simbolizava ali com o povo de Israel, e simboliza o nosso relacionamento com Deus hoje, que é a sua presença através de Cristo Jesus. Diz o texto também aqui do versículo de número 4: contudo havia distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Isso era cerca de 900 metros, esses 2.000 côvados. Não vos chegareis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Nós observamos aqui, meu irmão, que existia uma distância, apesar de Deus ser onipresente, estar sempre conosco na nossa presença, mas existia uma distância, a santidade de Deus estabelecida naquela arca, e Ele estava ali na frente, limpando aquele caminho, preparando aquele caminho. É o que Jesus Cristo faz hoje através da sua igreja, sempre preparando o caminho para que o povo passasse com segurança, tinha uma reverência perante aquela arca que era a presença de Deus. E voltando, quando os oficiais falaram aqui para o povo que seguisse ao Senhor, a palavra de Deus, o próprio Jesus Cristo, nos mostra que precisamos seguir a Ele sempre. Lá em Mateus capítulo 19 diz que um certo jovem uma vez abordou o Senhor e perguntou: que faria de bom para herdar a vida eterna? Mateus capítulo 19. E o Senhor respondeu para ele: observe os mandamentos. Os mandamentos é um meio de você ler, absorver, praticar, em outras palavras, de herdar a vida eterna. E esse jovem falou: Senhor, eu tenho observado os mandamentos, mas o que ainda me falta?
O Senhor disse: vende tudo o que tem, divide com os pobres e segue-me. Ele conclui com essa palavra, segue-me. Ou seja, Jesus sabia que aquele jovem era muito rico, não queria se desfazer da sua riqueza, porque o seu coração estava na riqueza. E Jesus Cristo quis mostrar para aquele rapaz que ele era muito mais importante, infinitamente mais importante do que as suas riquezas. Eu sempre observo a irmã Maria, no cultos de oração, ela sempre chega com a frase: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. É uma realidade. Esse jovem tinha tudo, era rico, mas não tinha nada porque não tinha a presença de Jesus na sua vida. E Jesus falou para ele: segue-me. Não que Jesus queria que ele ficasse pobre, miserável, sem nada, já que ele tinha muitos bens, mas o sentido ali era seguir a Jesus. Esse deve ser o grande relacionamento da igreja nos dias de hoje, seguir ao Senhor. De vez em quando estamos nos esquecendo de seguir a Jesus. Por exemplo, agora no mês de janeiro eu tenho percebido que a gente conhece todos os irmãos, tem irmão muito ausente da igreja, tem irmãos que no mês de janeiro ainda não pisaram aqui na igreja. Como é que está o segmento desse irmão? Como é que está trabalhando a sua espiritualidade sem seguir ao Senhor, sem vir buscar ao Senhor, sem se espiritualizar, sem adorar o Senhor? É difícil a gente compreender, mas estamos sempre orando para que os irmãos retornem à sua comunhão para com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não só isso, Jesus também, lá em Mateus capítulo 16, falou para os discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir até mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele foi enfático nessa palavra seguir, porque naquela época os malfeitores, os criminosos, eram julgados pelo Império Romano, e a morte era de crucificação, morte de cruz. E os assassinos levavam a sua própria cruz até o lugar de crucificação. Eles carregavam o seu instrumento de morte. E Jesus se apresenta como vida. Pegue a sua cruz, tome a sua cruz e siga-me. Por quê? Porque a cruz de Cristo hoje, através da sua expiação, através da redenção, através do seu sangue derramado na cruz, a cruz hoje para mim, para você, para a igreja, significa perdão, amor, graça, misericórdia, refrigério. Muitas vezes a gente escuta, eu já escutei alguma vez alguém dizer: esse meu filho é uma cruz que eu carrego. Não, meu irmão, minha irmã, seu filho é uma bênção. Ore a Deus por ele. Seu filho não é uma cruz, é uma bênção. Sua filha é uma bênção. Você não está carregando a cruz, você está tendo o privilégio de ter um presente de Deus, que é o seu filho e sua filha. Às vezes a mulher diz: meu marido é uma cruz que eu carrego, ou vice-versa. Não, diga para o Senhor que seu marido, que sua esposa é uma bênção de Deus, não é uma cruz que você está carregando. Cruz é sinônimo de perdão, de amor, de graça, de misericórdia, seguindo ao Senhor Todo-Poderoso, a Cristo Jesus, que Ele derramou seu sangue, expiou, para que pudéssemos alcançar esse perdão, essa graça, essa misericórdia. Portanto, Deus estava ali em todos os sentidos na travessia desse povo. Segundo ponto, consagração. Foi o texto que lemos, versículo 5, mas também vamos ler o versículo de número 6. Versículos 5 e 6 diz o seguinte, vou repetir: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então Josué foi instruiu o povo a consagrar, destacando o fator santidade. Sem santidade não vamos chegar a lugar nenhum. Aquele povo não teria nenhuma possibilidade de atravessar aquele rio Jordão, que ele estava bombando, estava na época do inverno, era o mês de Nissan, chegaram ali no dia 10 do mês de Nissan,
que é o nosso mês de abril, período de inverno, o rio estava transbordando. Por que Jesus, aliás, Deus Todo-Poderoso, escolheu esse momento, aquela época que o rio estava na cega, estava transbordando? Ele poderia ter escolhido outro tempo, que o rio estava seco, para passar com facilidade, que ali ia idosos, crianças, pessoas que não sabiam nadar, animais, as casas, as tendas carregadas na cabeça, os objetos, utensílios. O Senhor escolheu logo o dia que o rio estava transbordando, bombando na época da cega, da cheia. É porque o Senhor quis mostrar àquele povo, nos mostra através da sua palavra, que nós só vamos atravessar com dificuldade, meus irmãos. Deus não prometeu, o Senhor Jesus também não prometeu nada fácil para o cristão. A gente vê os cristãos com um pouquinho de dificuldade, quer botar o pé fora, quer correr da obra. Eu não estou aqui fazendo julgamento a ninguém, estou falando o que está estabelecido na palavra. Com pouca dificuldade, muitas vezes a gente esfria a fé, deixa de vir para a igreja, fica sem vontade de orar, sem vontade de adorar, sem ter alegria de vir à casa do Senhor, como fala Davi no Salmo 122, a irmã Islene citou hoje pela manhã. Então, aquele povo precisava de santificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Jesus Cristo falou em João 17:17, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Então precisamos de santificação. Santificação não é um plus de repente para a nossa vida, não. Santificação é ferramenta de adoração, é motivo de adoração, de estarmos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. O Senhor sabia que aquele povo precisava de se santificar. E a santificação acontece em 3 esferas na nossa vida: no passado, no presente e no futuro. Entre milhares de pessoas, quase 2 milhões de pessoas, certamente, tinha pessoas ali com a vida no altar, tinha pessoas que já estavam santificados, outros estavam santificando, mas também tinha aqueles retardatários que diziam, não, eu vou deixar para amanhã, depois, esse negócio de servir a Deus fica para depois. Mas o Senhor foi enfático, santificai-vos, porque amanhã fará maravilha no meio de nós, no meio de vós. A maravilha era o quê? Atravessar o rio, pisar na terra prometida. Precisava de consagração, estar aos pés do Senhor, precisava de purificação. Ninguém ia atravessar aquele rio sem se purificar, sem se consagrar. É o termo hebraico chamado gadash, consagrar, separar. Nós fomos chamados, fomos separados para servir o Senhor. E a santificação na nossa vida é um processo contínuo, diário. Nós não podemos perder um dia no fio da ninhada de estarmos nos santificando. É todos os dias, meus irmãos. Quando você passa um dia sem orar, sem adorar, passa uma semana sem vir à igreja, eu sempre bato nessa tecla de um irmão passar uma semana sem vir à igreja, é perigoso. Você está colocando o seu pé no mundão. Eu me preocupo com isso, eu oro pelos irmãos em relação a esse sentido. Pelo menos um dia na semana, 2 dias na semana, estar na igreja, na casa de Deus, buscando essa adoração ao Senhor. Santidade é motivo de estar adorando. Santificação é a direção de Deus, se separando do pecado. Quando uma pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua vida é transformada, ela é santificada, e precisa fazer isso valer diariamente, todos os dias, trabalhar nesse sentido de estarmos nos santificando. Do outro lado, aquelas pessoas chegariam a Canaã, a nova terra, a terra que o Senhor estava preparando ali. E a igreja também, como eu falei agora há pouco, está numa travessia. Nós precisamos dessa preparação semelhante. Houve aquela preparação que o Senhor não deixou aquele povo atravessar sem uma preparação. Precisava se preparar na presença do Senhor cada vez mais. Vivendo uma vida de santidade, o crente vence as tentações
E a concupiscência da velha natureza é só em uma vida de santidade que nós vencemos as tentações. E a concupiscência das paixões da velha natureza, ou você não vem me dizer que nunca se lembrou da velha natureza, ou sentiu um dia desejo por algo do passado na sua vida, e com o processo de santificação, a gente esquece tudo isso, tudo que fez mal à nossa vida, à nossa carne, à nossa vida de um modo geral. Santificação é a diferença da fé. O milagre acontece pela fé. Aquela travessia foi um milagre. O Senhor já tinha feito um milagre na travessia do Mar Vermelho, e agora fazia mais um milagre para aqueles novos israelitas, que os mais velhos, a maioria, já tinha morrido no meio do caminho. E agora vê o milagre do Senhor. Muitas vezes a gente fica pensando, por que esses milagres não acontecem mais nos dias de hoje? E o Senhor está esbarrando um rio, fechando um rio, abrindo o mar novamente. Não precisa, que Ele já deixou estampado aqui na sua palavra, que Ele fez o milagre. Está aqui um memorial que vamos falar no final. Outros milagres acontecem na nossa vida, dia após dia, mas o milagre só acontece através da fé. A travessia foi um milagre. A ordem de Deus era de ser santo. Sejam santos, porque vocês são meus, porque vocês carregam de mim. Olha que responsabilidade. Você carrega do Senhor, carrega o sangue derramado que Ele derramou, carrega o seu trabalhar, sua dedicação nas nossas vidas. Sejam santos porque eu sou santo. Nós somos imitadores de Cristo, por isso precisamos nos santificar cada dia mais. É a única forma de agradar ao Senhor, é ser santo, buscar a santidade. Sem santidade você não louva, não cultua. Pode até louvar e cultuar a Deus, mas o louvor e o culto, a adoração, sem santidade não chega no trono da graça. Às vezes a gente louva ao Senhor, mas com desânimo, sem colocar a vida do altar, sem a verdadeira adoração. Canta, louva por louvar, por cantar, porque tem aquela obrigação de cantar. Não precisa ser em forma de adoração. Portanto, aquele povo precisava dessa maravilhosa ferramenta que era a santidade, se santificar. O milagre foi para a glória de Deus, para que todos que Deus estava, aquelas pessoas compreendessem que Deus estava movimentando os seus passos. Você não observa, não compreende que Cristo movimenta seus passos dia após dia? Tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Senhor. Só damos um passo com a permissão do Senhor, e graças a Deus por isso. Já imaginou se estivéssemos dando passos sem a permissão de Deus, sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus? Ele controla a nossa vida. É para isso que oramos, adoramos, nos santificamos, para que Ele possa estar guiando os nossos passos. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, a recompensa de Deus. Deus é maravilhoso, você sabe disso. Deus é amor, também é justiça. Ele sempre está recompensando a quem busca santidade, quem está adorando, quem está se jogando aos seus pés. Principalmente aquele que obedece a Ele, Ele recompensa. Versículos 7 e 8 do capítulo 3. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que como fui com Moisés, assim serei contigo. Deus já havia engrandecido Moisés em estar na frente daquele povo, tinha recompensado Moisés, melhor dizendo, estar na frente daquele povo, recompensado em abrir o Mar Vermelho. Não foi Moisés que abriu o Mar Vermelho, foi Moisés com aquele cajado, foi Deus Todo-Poderoso. Toda honra e toda glória para Ele. Deus já havia recompensado a fidelidade de Moisés. Agora, Josué, o seguidor de Moisés, que aprendeu com Moisés, foi aluno, foi recruta de Moisés, desde criança, Josué estava ao lado de Moisés.
quando Moisés deixava a tenda da congregação e armava sua tenda à parte para a sua adoração, para o momento de oração, Josué pequenininho estava lá ao lado de Moisés, ouvindo, aprendendo. Foi um recruta, um verdadeiro soldado de Moisés. E por ser fiel a Deus em primeira instância e às instruções de Moisés, que também foi orientada por Deus, Deus agora recompensa Josué em abrir aquele rio, estancar as águas daquele rio para a travessia do seu povo. Então, houve a recompensa nesse momento crítico. Deus recompensou a Josué. Tinha prometido, quando os sacerdotes estivessem no Jordão, ele poria Josué em destaque, assim como teria feito com Moisés. Foi uma promessa de Deus. Josué prefigurava Cristo que ele dera à sua igreja, tirando do deserto do mundo para atravessar o rio da morte. Josué seria um tipo de Cristo, que tiraria aquele povo ali do deserto, da morte, da sequidão, para aquela terra de Canaã, aquela terra prometida. Jesus Cristo está fazendo um trabalho semelhante, nos espiritualizando, nos orientando, nos transformando, nos dando esse banquete que é a sua palavra. Veja que o Senhor trabalha na nossa vida em todas as esferas. Portanto, espere no Senhor, se consagre ao Senhor, coloque a vida de santidade perante o Senhor, que o Senhor também recompensará a sua servidão para com ele. Deus disse a Josué que ordenasse ao sacerdote, aqui do versículo de número 8, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que leve a arca da aliança, dizendo, aos chegados à borda das águas do Jordão, parareis aí. E sobre as margens do Mar Vermelho, Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor dará. Êxodo capítulo 14, versículo número 13. Então, Deus estava recapitulando a história do seu povo, ali com Josué, como ele tinha recompensado a Moisés, agora estaria recompensando a Josué. Portanto, meus irmãos, é uma maravilha sabermos que cultuamos, servimos, temos a oportunidade de nos santificar cada vez mais a cada dia, para continuar seguindo Jesus na travessia desse mundo mau, adúltero e perverso, para a nova Canaã, para a cidade celestial. A preparação de Deus para conosco, ela é contínua, todos os dias o Senhor está nos preparando. Simplesmente foi uma demonstração ali para aquele povo, preparai-vos, santificai-vos, adorai, coloca a sua vida no altar. Ninguém poderia atravessar aquele rio sem essa preparação. Quarto, a referência ao Senhor de toda a terra. A referência ao Senhor de toda a terra. O livro de Josué, eu não cheguei a contar, mas tem vários textos que faz referência ao Senhor de toda a terra. Principalmente aqui entre o versículo 9 ao 17, faz a referência ao Senhor de toda a terra. Dirigiu-se o povo solenemente, referenciando ao Deus vivo, evocando um contraste entre o Deus local, Deus locais que eram incapazes de manter um controle sobre a história. Quando você começa a ler aqui no versículo número 9, então Josué disse aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse mais Josué, nisto conhecereis que Deus vive está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Estava fazendo aqui uma referência ao Deus de toda a terra, e só Ele era capaz de fazer esse milagre, só Ele era capaz de transportar aquele povo e ficar marcado na história daquele povo. Uma referência a esses deuses, falou aqui dessas 7 nações, fez uma referência que Deus é o Todo-Poderoso, e não esses deuses que cada nação dessas 7 nações cultuava a um Deus diferente, a um Deus com letra minúscula. Baales, Astarotes, todo tipo de deuses que não edificava nada.
e Josué faz uma referência ao Deus de toda a terra, e disse mais no versículo número 11: eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés do sacerdote que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Nós temos aqui um ensinamento muito grande, irmãos. Deus usou tão somente a planta do pé dos sacerdotes, o Deus, Senhor de toda a terra. Ele não precisou usar as mãos dos sacerdotes, não precisou usar o coração, nem outro trabalho, usou apenas a planta dos pés dos sacerdotes, para que quando tocasse naquelas águas se abrissem. Como seria que estava a planta dos pés daqueles sacerdotes? O calçado eu sei que não se envelheceu, mas os pés daqueles homens certamente estavam feridos, inchados, 40 anos andando no deserto. Aqueles homens estavam com os pés, o tanto quanto, estragados. Deus usou apenas a planta dos pés dos sacerdotes. Hoje nós não temos sacerdote. Sacerdote, na verdade, somos todos nós, mas nós temos ministros. Não subestime o ministro. Nós temos os pastores, nós temos os oficiais. Não subestime nenhum. Saiba que Deus usou a planta do pé dos sacerdotes. Deus pode usar qualquer um ministro seu hoje para lhe abençoar, que seja com a visita, que seja com a oração, que seja de qualquer forma, de qualquer necessidade que você precise. Ele usou apenas a planta dos pés do sacerdote. Esse é o Deus de toda a terra, que nos fortalece a cada dia. O Senhor de toda a terra diz aqui ainda no versículo número 13: pouse nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Essas águas se amontoaram a mais ou menos 20 quilômetros. O povo não teve nem medo de passar neste rio, a água não estava perto. Eles não se assustaram com o volume, com a quantidade daquela água. As águas se amontoaram a uma distância grande. 27 côvados, 1000 côvados, coisa assim, dá 20 quilômetros. Portanto, aquele povo não se assustou, desde que colocou sua vida no altar, desde que observou a santidade dada por Deus, adquiriu, absorveu a santidade, ultrapassou aquele rio ali sem medo. Versículo 14: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantando-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Nós observamos aqui a maravilha do Senhor, desse texto, referência ao Senhor de toda a terra, que todo mérito, toda honra, toda glória foi dada ali a Deus. Ele engrandeceu, sim, ele recompensou Josué, mas todo o trabalho ali foi feito por Deus. O que aconteceu naquele rio Jordão foi a mão de Deus. Nós estudando, pesquisando sobre um homem chamado George Miller, o pastor Rubens já falou dele aqui. George Miller, chamado de Miller dos orfanatos, porque Miller passou 40 anos, George Miller passou 40 anos dirigindo orfanatos, 40 anos, alguma semelhança, com 40 anos do povo no deserto para chegar na terra prometida. Esse homem era um homem de oração, muita oração. As suas orações eram respondidas. Esse homem não tinha recurso, não tinha condição de conduzir esse orfanato financeiramente falando, mas ele trabalhava muito, fazia a obra de Deus e orava muito. Nunca precisou pedir nada a ninguém, mas também nunca faltou o mantimento nos orfanatos.
Mas de quem era a honra, a glória, o mérito? Era de Mília dos orfanatos? Não, era de Deus de Mília dos orfanatos. Era o Deus Todo-Poderoso. Repito, Mília fazia sua obra. Nós precisamos, com afinco, com muita determinação, com afinidade, fazer a obra do Senhor. Tudo que chegar nas suas mãos, que venha do Senhor para fazer, faça com alegria, que Deus há de recompensar, como recompensou Josué, como recompensou Moisés. Então, o trabalho aqui foi feito por Deus, louvado seja o nome do Senhor. As águas ficaram represadas 27 quilômetros, de 20 a 27 quilômetros, rio acima. Desse modo, uma longa faixa do leito do rio, de mais de 30 quilômetros, ficou exposta para a nação atravessar rapidamente. É interessante, não é? Se o rio tivesse sido aberto pouco espaço, não teria condição daquele povo passar, porque ali teria quase 2 milhões de pessoas. Não teria possibilidade de passar nenhuma fila indiana, um atrás do outro. Não, teria que passar em bloco, que era muita gente. Portanto, foi aberto um grande espaço, de 20 a 27 quilômetros, para aquele povo passar. Que Deus misericordioso, porque era muita água, o Rio Jordão transbordando. Ele é semelhante ao Rio São Francisco, aqui no Brasil, ao Rio Tietê, ao Rio Nilo, lá no Egito. É um grande rio, tem um porte muito grande. Então precisou Deus abrir um grande espaço. Você já percebeu que Deus tem aberto um grande espaço na sua vida para servir a Ele, para se santificar? Você tem uma igreja estabelecida, criada pelo Senhor. Você tem um pastor conduzindo esse rebanho. Você tem oficiais servindo na igreja. Tem os departamentos funcionando. Nós precisamos nos dedicar mais. Deus tem aberto muito espaço para que possamos servir a Ele, nos santificar, adorá-lo na beleza da sua santidade. E um versículo que chamou muito a minha atenção, esse último versículo do capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto atravessando o Jordão. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor, pararam firme no meio, no leito do Jordão. Quem ficou lá no meio do Jordão, no meio do rio? Deus. Olha a segurança que Deus estava dando ali ao povo. Ele se colocou como centro, como centralidade. Ele é o cabeça, ao mesmo tempo a centralidade das nossas vidas. Aquele povo não poderia ter medo, eu repito, porque Deus estava ali no meio. Não existiria nenhuma possibilidade daquele rio se fechar, daquelas águas descer, porque o Todo-Poderoso estava no leito do rio. O que acontece hoje, meu irmão, minha irmã? Deus é o centro da nossa vida, Ele é a nossa centralidade, Ele é a nossa fortificação. Se fortaleça no Senhor. Ele é o centro da sua vida, além de ser o cabeça. Ele é o centro das nossas edificações, das nossas construções. Tudo que você for fazer, peça permissão ao Espírito Santo de Deus, peça instrução a Ele. Como é bom tudo que a gente fizer na nossa vida, pedir permissão, pedir orientação do Espírito Santo, e mais depois agradecer. Nunca esqueça de estar agradecendo o trabalho de Deus na sua vida, a centralidade que Ele é, a segurança que Ele nos passa. Hoje, Cristo Jesus, além de ser o cabeça da igreja, Ele também é a centralidade da igreja. Ele nos dá segurança. O Senhor Jesus hoje, eu poderia repetir aqui a palavra de Josué: santificai-vos, que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, no nosso meio, louvado seja Deus. Ou você não acredita que amanhã maravilhas podem acontecer na sua vida, com a presença de Jesus, com a santificação que Ele nos oferece? E nós sabemos que a grande maravilha vai ser um dia estar com Ele, lá na terra de Canaã, Nova Canaã, na cidade celestial. Então, santificai-vos, aproveite a centralidade de Deus na sua vida, na nossa vida. Busque
enquanto se pode achar, diz o profeta Isaías, buscar enquanto se pode achar. Ele nunca fechou os braços para mim, para você, para ninguém. Então somente adorai-vos, buscai-vos e santificai-vos, separai-vos, preparai-vos. Eu gostaria de concluir no capítulo 4, lendo alguns versículos aqui e fazendo algumas aplicações no versículo no capítulo 4. Vamos ler a partir do verso 1, capítulo 4. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai o povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. O que é que eu aprendo aqui, meus irmãos, para aplicar alguma coisa que tenha sentido para as nossas vidas? Deus, através de Josué, mandou que os sacerdotes recolhesse ali 12 pedras no leito do Jordão e colocasse como um memorial, para lá no futuro, as pessoas que não participaram daquela trajetória pudessem ver aquelas pedras e ser ensinado, vir à sua memória, que aconteceu realmente aquela situação. Por que o Senhor colocou como memorial aos filhos de Israel? Coloca também como memorial às nossas vidas hoje. Porque o Senhor sabe que a nossa memória é fraca, a gente esquece com tanta facilidade. É tanto que o Senhor colocou aqui detalhes, colocou data, dia 10 do mês de Nissan, que foi essa travessia, colocou todos os detalhes dessa travessia, essas pedras para ficar como memorial. O povo tem a memória fraca, o memorial fraco, certamente com facilidade iria esquecer. É tanto que aqui na frente, no livro de Juízes, eu vou observar aqui para ficar melhor a aplicação, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 11, é o livro após Josué, a geração depois de Josué. Você vai perceber que essa geração já tinha esquecido tudo. Olha como Deus sabe que a memória do povo é fraca. Josué capítulo 2, verso 11 ao 13, diz o seguinte: então, Josué não, Juízes. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Olha a maldade do povo, a mente fraca, o memorial fraco, esqueceram toda aquela trajetória do Egito até o Rio Jordão, todos aqueles 40 anos de sofrimento, mas que Deus tinha edificado aquele povo, já tinha esquecido de tudo. Isso foi a geração logo após a morte de Josué. Como tem a memória fraca, né? Capítulo 3, verso 7, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baales e os postes ídolos. Que situação complicada, que povo da memória fraca, deram as costas ao Senhor, foram servir aos feiticeiros, Baales, Astarote, foram fazer poste ídolo. Uma situação complicada. Portanto, o Senhor coloca aqui esse memorial. E mais, no versículo 19, capítulo 4, verso 19,
Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se a Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Irmãos, isso aqui traz outra aplicação, para que possamos sempre estar lembrando aos nossos filhos, não só dessa passagem, esse texto fantástico que nos traz à memória os feitos de Deus na nossa vida. O papel dos pais é estar sempre lembrando aos filhos das maravilhas de Deus, porque é muito difícil ser pai hoje em dia, e principalmente ser pai cristão, é muito complicado. A gente tem percebido, né, muitos filhos são trazidos à igreja, são criados vindo para a igreja. Eu não vou dizer criado dentro da igreja, porque a igreja não é lugar de criar filho, não, é lugar de orientar, de espiritualizar. Mas quantos filhos de pais crentes têm sido criados acompanhando os pais na igreja, e quando endurece o pescoço, quando engrossa o pescoço, ganha um mundo. É muito difícil ser pai, e sobretudo ser pai cristão. Então o nosso papel é fazer o que o Senhor está nos ensinando aqui, trazer a memória dos nossos filhos, trazer a memória do resgate que Deus fez na minha vida, nos ter tirado das trevas, trazido para a maravilhosa luz, de nos dar a condição de ser santo, de ser separado, de estar na sua santa e bendita presença todos os dias, da proteção que o Senhor tem nos dado. Nós observamos agora há pouco aquela tragédia ali em Brumadinho, Minas Gerais, situação complicada, né? Eu lembrava que as irmãs, sábado no culto de oração matutina, a nossa região não tem coisa daquele tipo, né? Possa acontecer tragédia daquele tipo, pode acontecer outro tipo de catástrofe, nós não sabemos, mas o Senhor tem nos protegido tanto nesse sentido, apesar da nossa cidade ser uma cidade idólatra, passa 30 dias cultuando a ídolos ali no Parque do Povo. Tem um colega meu que chama Parque do Poico, um linguajar bem... As pessoas ficam 30 dias cultuando ali a idolatria, e Deus poderia fazer com Campina Grande, com outras cidades do nosso país, como Salvador, passa 40, 50 dias de carnaval, está se aproximando aí, fazer como fez com Sodoma e Gomorra. Mas Ele é misericordioso, Ele tem nos protegido. Então conte para o seu filho, pegando aqui a deixa desse memorial, o que Deus fez na sua vida, o que Deus continua fazendo na sua vida, do resgate, da condição de ser santo, de ser separado, de ser consagrado a Ele. Foi assim que Ele ensinou aqui através da sua palavra. Eu aprendo mais uma coisa com essa história de um modo geral: unidade. Observe o versículo 13 do capítulo 3. Capítulo 3, verso 13. Porque há de acontecer... Não, desculpe, irmão, versículo 12. Perdão, versículo 12. Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Eu entendo aqui a unidade. Deus pegou um homem de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Ou seja, ninguém ficou de fora. Cada tribo tinha uma representação, tinha um homem. Observe que todo aquele povo, quase 2 milhões de pessoas, todos atravessaram o rio Jordão. Não ficou ninguém do lado de cá. Que Deus é esse? Que Deus bom é esse? Claro que naquele meio tinha pessoas idólatras, pessoas que não tinham reverência ao Senhor, mas Ele deu a ordem de santificação, o povo se santificaram, Ele deu a recompensa da travessia do Rio Jordão, e ninguém ficou de fora, ninguém ficou do lado de cá do rio. E nós? Será que realmente estamos preparados, consagrados, santificados,
para quando Jesus vir buscar a sua igreja, que ele vai vir buscar, ele vem praticar a sua segunda vinda. Vários textos da Bíblia, Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 20, vários textos da palavra de Deus, João, Evangelho de João, fala da segunda vinda de Cristo. Será que quando Cristo vir buscar a sua igreja, para participarmos dessa nova travessia, você vai estar preparado, vai estar santificado, consagrado, vai realmente atravessar ou vai ficar do lado de cá? Precisamos fazer uma analogia nas nossas vidas e nos colocarmos aos pés do Senhor enquanto há tempo, adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque isso irá acontecer. Então aqui houve a unidade, todo Israel passou a pé enxuto. O texto não diz que ficou ninguém do lado de cá do rio, e o nosso desejo é que a nossa igreja também atravesse esse rio da morte, que é esse mundo mau, adulto e perverso, eu repito. Que Deus nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe com essa meditação em relação, como falamos dos nossos pontos aqui no primeiro ponto, a direção de Deus, que Ele não perdeu um segundo só, um acontecimento sequer, a direção da nossa vida, nos acontecimentos da nossa vida. Consagração, falamos no segundo ponto, que o Senhor é uma ordem do Senhor, e certamente lhe agrada a alegria do Senhor estarmos consagrados, santificados na sua presença. No terceiro ponto falamos da recompensa. Deus está sempre se prontificando a nos recompensar com a nossa servidão, com a nossa dedicação à sua palavra, à sua obra, à sua igreja. No quarto ponto, a referência ao Senhor de toda a terra, que Ele foi quem conduziu o povo, deu toda a condição àquele povo, fez aquele rio se abrir, antes tinha feito o mar vermelho se abrir, e Ele está sempre na nossa história, vai estar sempre na nossa história, querendo a unidade do nosso meio, que toda a igreja esteja pronta, preparada para atravessar o rio da morte. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão bendita do Santo Espírito sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre.